Já tivemos a primeira pregação falando da urgência da vida interior nos dias atuais. A gente precisa dar prioridade a isso na nossa vida, amém? E agora a gente precisa avançar, porque se você quiser ter vida interior, então você vai precisar de uma vida de oração. Então, sem vida de oração, é o tema dessa pregação, não existe vida interior. Como você estava cantando, o meu Deus é a minha riqueza, e por isso eu desprezei tudo para ficar contigo, meu Deus. Nós precisamos então entender o que é oração, e nós precisamos começar a ser homens e mulheres de oração. Diga comigo, eu quero ser um homem de oração. Se você é mulher, diga uma mulher de oração. Diga para quem está do seu lado, você precisa entender que você não está rezando o suficiente. Você precisa ter mais vida de oração. E você vai entender que não é quantidade, é qualidade. Então eu não estou querendo aqui que saindo daqui você vai rezar o dia inteiro, vai rezar o dia inteiro. Aí o teu marido vai te chamar, você vai falar, estou rezando, amor. Aí vai te chamar os teus filhos, você vai dizer, estou rezando, meu filho. Eu não tenho tempo mais para nada, porque agora minha vida é só oração. Nananina, não. Vai ter que trabalhar também. Vai ter que estudar também. Vai ter que limpar a casa também. Não é só rezar o dia inteiro. E portanto nós não vamos falar de uma vida de oração onde você acrescenta um monte de coisas. É claro que precisa ter as coisas mínimas. E aquilo mais que Deus te pedir. Mas nós vamos tentar melhorar a qualidade da sua oração. Amém? Não adianta rezar muito se você reza mal. Lembrem-se que Jesus criticou a oração dos fariseus. Eles rezavam muito, eles usavam muitas palavras, eles rezavam o dia inteiro, e Jesus olhou para eles e disse, essa oração que vocês fazem não presta para nada. Então não adianta rezar muito, é preciso rezar bem. Não adianta só quantidade, é preciso qualidade. Então talvez você esteja rezando muito, acordando até de madrugada. Mas é preciso não só rezar muito, é preciso rezar bem. É preciso rezar com qualidade. Não adianta rezar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar, nossa, fiquei 2 horas na presença de Deus. E quando abre a porta do quarto, o marido te dá uma e você já sai gritando para cima dele. Não adianta uma oração aonde você reza e depois não tem paciência nenhuma com o filho nem com o neto. E nem com o vizinho que solta um som alto. Você vai entender com essa pregação que oração é mais do que palavras. Oração tem a ver com a sua vida. Amém? Oração é mais do que palavras. Oração tem a ver com a sua vida. Diga comigo, eu quero aprender a rezar. Eu preciso rezar melhor. O que é oração? Oração é um desejo de perfeição. Só reza quem quer ser perfeito. Você pode prestar atenção, quem não quer ser perfeito, quem não quer vida de santidade não reza. Por que teu filho não está rezando? Porque ele não está nem pouco preocupado em ser perfeito.
porque ele não está nem um pouco preocupado em ser santo. Por que que teu marido, por que que tua mulher, por que que alguém que você fala, por que que essa pessoa não reza? Ela não reza porque ela não tem desejo de santidade, não tem desejo de perfeição. Por que que você começou a rezar? Porque algum desejo bateu no seu coração de você querer perfeição, de que você querer santidade. Oração é isso, é um desejo de perfeição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2558, 2558, diz que oração é o impulso do coração. E quem diz isso é Teresinha do Menino Jesus. É um desejo, é um impulso do coração. Então você precisa entender que eu rezo porque eu quero me tornar melhor, porque quem não quer se tornar melhor não reza. A oração é para que você fique cada dia melhor, amém? Então deixa eu falar, está errado esse negócio de que quanto mais você vai para a igreja, mais pior você fica. Tem gente que vai para a igreja e fica mais fofoqueiro, fica mais orgulhoso, fica mais chato, parece que em vez de ela se encontrar com Deus, ela se encontrou com o diabo, desculpa as palavras. E é por isso que muita gente da tua família não acredita no Deus que você serve, porque você diz que vai para a igreja, mas você volta para casa pior. Em nome de Jesus, você não vai voltar da Canção Nova para a sua casa do jeito que você saiu de lá. Você vai voltar muito melhor. Porque não pense você que chegando na sua casa depois de domingo, final de semana, você passou todo na Canção Nova, você vai chegar em casa e vai ter um tapete vermelho esperando a sua chegada. E contrataram para você até umas músicas, porque quando você entrar, vão cantar para você. E vão dizer, que bom que você chegou, nós estávamos sentindo a sua falta. Você acha que vai ser assim? E a casa vai estar toda limpinha, toda organizada, banheiro lavado, louça lavada, e todo mundo vai te receber dizendo, não se preocupe com nada, descanse, relaxe, porque você teve uma viagem cansativa. É assim? Deixa eu falar para você como é que vai ser. A pia vai estar cheia de louça, a cama desarrumada. O que vai estar no cachorro lá? Cocô do cachorro, você limpar. E quando você entrar em casa, as pessoas que moram com você já te conhecem. E sabe que quando você entrar e você vê o cocô do cachorro, quando você vê a louça que ninguém lavou, a sua primeira ação seria reclamar, brigar. Vocês ficaram o final de semana inteiro dentro dessa casa, e olha como que está essa casa, é assim que você agiria. Só que oração é tornar-se melhor. Então você ficou um final de semana inteiro rezando, um final de semana inteiro na Canção Nova, então você vai chegar em casa diferente. Então quando você vê o cocô do cachorro, quando você vê a louça, quando você vê a casa desorganizada, o pessoal da tua família vai dizer assim, daqui a pouco ela fala, daqui a pouco, eles vão ficar te olhando, vão ficar te reparando, e de repente você vai ficar em silêncio, e de repente você vai perguntar, e vocês estão bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Aí eles vão ficar olhando, nossa, ela não reclamou, ele não reclamou, porque aí você entendeu, que rezar é quando a oração ela transforma você. Eu já não sou mais o mesmo, reclamão, briguento, impaciente. Agora eu sou uma pessoa nova. Claro que olhar todas essas realidades é chato. Claro que sobe os nervos, não vai deixar de subir os nervos, mas por causa que agora rezo mais e rezo melhor, eu consigo controlar os nervos. E até isso eu dou glória a Deus. Amém? Será que vocês vão voltar assim para casa?
Oração é conhecimento de nós mesmos e de Deus. Oração é autoconhecimento, você se conhece e conhece a Deus. Oração é você conformar a sua vontade com a vontade de Deus. Gente, é para isso que a gente reza, para conformar a minha vontade com a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Então diga comigo assim: na oração eu elevo a minha alma para Deus e faço pedidos a Deus. Gente, o que é a elevação da alma para Deus? É se desprender da terra. É aquilo que nós estávamos cantando no início. Oração é você se desprender da terra. Oração então é você se elevar para Deus e se desprender deste mundo. Porque como nós estávamos cantando, é a sua maior riqueza, é Deus. Então por causa dele você troca o resto. Tudo perde o valor agora. Por causa de Cristo tudo perde o valor. As coisas do mundo não me atraem mais. Então a oração é uma elevação, eu me elevo. E elevar-se é desprender-se. A oração, o fim da oração, o fim principal da oração é a glória de Deus. Eu rezo para dar glória a Deus. Amém? Não é para você se aparecer, não é para a tua glória, não é só para Deus te dar coisas. Eu rezo para a glória de Deus. Gente, a gente precisa entender que oração é dom. Por isso que tem gente da sua família que não reza, porque oração é um dom de Deus. Eu pergunto aqui, quem quer o dom da oração? Diga: eu quero o dom da oração. Diga comigo bem forte: Senhor Jesus, dai-me o dom da oração. O Catecismo da Igreja Católica diz que para você receber o dom da oração, você vai precisar de humildade. A humildade é a disposição para receber o dom da oração. Porque a humildade faz o homem entender que ele é um mendigo de Deus. A oração, a humildade faz você entender que você é necessitado de Deus. Eu preciso de Deus, e porque preciso de Deus eu rezo. Como o mendigo sempre está pedindo, o mendigo sempre está precisando. Nós somos mendigos de Deus, nós sempre precisamos de alguma coisa, nós sempre temos necessidade de Deus. Nós nunca vamos chegar em um momento, você por exemplo, não é um mendigo, então você não está na rua pedindo coisas, porque você já tem o que comer, você já tem onde dormir, você já tem o que vestir, você já tem o que é necessário para você. Um mendigo, ele não tem o que comer, ele não tem onde dormir, ele muitas vezes passa frio, ele sempre é um necessitado. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo que eu e você somos mendigos de Deus. O dia que você disser assim: já tenho tudo o que preciso, você vai parar de orar. E pode prestar atenção, muita gente, é por isso que Jesus pregou muitas vezes contra o apego a dinheiro. Porque o que o apego ao dinheiro causa? A sensação de segurança. Então a pessoa começa a ter dinheiro, ela começa a conseguir pagar o plano de saúde que ela quer, ela consegue ter a casa que ela quer, ela consegue ter o carro que ela quer, ela consegue ter tudo o que ela sempre desejou. E o risco é a pessoa começar a achar que ela não precisa mais de Deus, porque eu conquistei tudo que eu tenho sou eu que conquistei, sou eu que corri atrás, e eu não preciso mais de Deus. É por isso que Jesus falou: é muito difícil um rico entrar no céu. Não é pecado ser rico,
Jesus nunca pregou contra o dinheiro, Jesus nunca pregou contra os ricos, mas Jesus reconheceu que quando é rico, ele tem a facilidade de apoiar a sua vida, não em Deus, mas no dinheiro que ele tem. Ele não reza mais, ele já não vai mais para a igreja, porque ele não se sente um mendigo. Nunca se esqueça que você é um mendigo. É por isso que Jesus falou: pedi e vos será dado. Isso é um ato de um mendigo. O mendigo sempre está pedindo, é ou não é? É por isso que Jesus falou: batei e a porta vai ser aberta. Porque mendigo bate na porta para pedir comida. É ou não é? É. Pedi e vos será dado. Ato de mendigo. Bater porta do outro para pedir coisa. Ato de mendigo. Você é o mendigo de Deus. Isso é humildade, gente. Isso é humildade. Ou seja, você não tem que achar que você é o bambambam e que Deus tem que escutar tudo que você fala, porque você é o cara. Às vezes você diz assim: eu não mereço passar pelo que eu estou passando, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Nunca se esqueça que você é o quê? Olha para quem está do seu lado e diga: deixa de ser o bambambam. Você é um mendigo. Ou ao menos deveria ser. Amém? Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Eu e você, muitos mendigos já bateram a tua porta e muitas vezes você negou. No farol do semáforo você negou ajuda. Isso já aconteceu comigo e com você. Andando na rua, alguém passando fome, pediu uma comida, você não deu. A gente nega mendigo, a gente rejeita a graça mendigo, a gente muitas vezes dá as costas para mendigo. A grande novidade é uma: você é mendigo de Deus, e nunca Deus vira as costas para um mendigo. Nunca Deus vira as costas para quem o pede. Nunca. Nunca, 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 nunca. João capítulo 4, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. É Ele que pede de beber. Então o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2560, diz que a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Você é mendigo de Deus, e é como se Deus fosse mendigo de você. Oração é isso: eu tenho sede de Deus e Deus tem sede de mim. É o encontro das duas sedes. Isso é lindo. Então quando você vai buscar Jesus, é porque você tem sede. Você veio para a Canção Nova porque você tem sede. Luzia, Eto, aqui tem uma multidão de pessoas que está com sede de Deus. É por isso que a Canção Nova não pode parar. Tem gente que para estar aqui viajou dias. Tem gente que para estar aqui viajou horas e horas. Se duvidar, alguém aqui pegou um burrinho ainda. Pegou bicicleta, burrinho, um ônibus, tudo. Mas alguma coisa fez você vir até aqui. Você tem sede, você tem sede, você tem sede, você tem sede. E deixa eu te falar, você chegou a um lugar onde você pode matar a tua sede. A Canção Nova é um lugar onde tem o Santíssimo Sacramento, onde tem a missa, onde tem a pregação da palavra. Então você vai matar a tua sede de Deus aqui. Só que mais do que isso,
Deus também está matando a sua sede hoje porque você está aqui? Deus também está dizendo: você está matando um pouco da minha sede, porque eu estava sentindo falta da tua presença. Oração é o encontro das sedes. Gente, de onde vem a oração? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2562, responde: da onde vem a oração? Me digam. Da onde que sai sua oração? Da onde? Exatamente, do coração. Não é só a boca que reza, é o coração que reza. Diz o catecismo, é o coração que reza. Então, se o coração está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Então, quem reza é o coração. Se o coração está longe de Deus, a sua oração não é verdadeira. E o coração é o quê? É a casa onde eu estou. É onde você mora. É o coração o centro da decisão. É o coração onde tudo acontece. O coração é o lugar onde você mora. Como é que está o teu coração hoje? Então olha que bonito, quando você reza, é o coração que reza. Então você vai para Deus do jeito que o teu coração está. Eu sei que tem gente aqui estrupiada. Eu sei que tem gente aqui que casamento está acabando. Eu sei que tem gente aqui que está com um problema de saúde terrível. Eu sei que tem gente que está em sofrimentos terríveis neste lugar. Você reza com isso, meu filho. Você reza com o teu coração, do jeito que ele está. A gente não reza com a inteligência e com conceitos. Ai, Deus é o todo-poderoso, o sumo bem de todas as coisas. Que a gente não reza com conceitos, a gente reza com o coração. Amém? E só o Espírito de Deus conhece o teu coração. É por isso que a oração é o melhor lugar para sondar o coração. Ninguém conhece o coração do Frei Gilson, a não ser o Espírito Santo. E onde que eu revelo esse coração para Deus? Na oração. Eu rezo com o coração, do jeito que o coração está. O coração é o lugar da decisão. Isso tudo, gente, eu estou no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2563. O coração é o lugar da decisão. Então você reza neste lugar, no lugar das decisões. Por isso que o melhor lugar para tomar decisão é em oração, minha gente. Sabe por que você erra muitas vezes na vida? Sabe por que você já fez muita besteira na vida? Sabe por que muitas vezes você já tomou decisão errada? Porque você tomou decisão sem ter rezado. Tem gente que vai tomar conselho de todo mundo, da vizinha, do cachorro, do papagaio, mas não pega o conselho de Deus. Sendo que Jesus, para escolher 12 homens para caminhar com ele, diz a Bíblia que primeiro ele foi rezar. E depois que ele rezou, ele tomou uma decisão. Antes de ir para a cruz, Jesus tinha que tomar uma decisão. Eu vou ou não vou? Eu estou com medo. Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu não quero, ó Pai, fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Oração é conformidade com a vontade de Deus. Oração é o coração que reza. Meu coração, Jesus expressou, está com medo. Meu coração está triste até a morte. Mas na oração ele toma uma decisão. Se você for homem de oração, se você for mulher de oração, você terá decisões mais sábias. E a nossa vida é feita de muitas decisões. O que falar para o meu filho, como que nós vamos fazer no nosso casamento. Compramos ou não compramos isso, vendemos ou não vendemos isso. Isso é tudo tem que ser decidido na oração.
O coração é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida e a morte. O coração é o lugar do encontro, pois à imagem de Deus nós somos seres de relação, somos seres de relacionamento. O coração é o lugar da aliança. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo, é a ação de Deus no homem. Olha que coisa linda, a oração é a aliança de Deus com o homem, a oração é a ação de Deus no homem. Então quando você reza, é Deus agindo em você, é Deus transformando você, é Deus transformando sua vida. Por isso que os homens, por isso que os santos vão dizer, quem reza se salva, quem não reza se perde. Quanto mais você reza, mais você se transforma. Está entendendo, sim ou não? A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2565. Então, oração é estar constantemente na presença de Deus. Não importa onde você esteja, você pode estar orando, você pode estar rezando, em contato com Ele. Oração é um dom da graça, uma resposta decidida de nossa parte, supõe sempre um esforço. Diga comigo, oração supõe esforço. É por isso que muita gente não reza. Por quê? Rezar não é fácil. A pessoa consegue ficar horas e horas assistindo uma série, mas se você botar ela para rezar um terço, na primeira Ave Maria ela já começa a abrir a boca. É assim ou não é? Está lá todo animado, assistindo a série, assistindo o filme. Começa a rezar, abrição de boca. Quantas vezes você já foi para a madrugada, para a praia? Na madrugada você já foi passear? Ou ficou uma noite em festa, numa madrugada? Acesinho. Agora para rezar na madrugada, oh meu Deus, é difícil, tem hora, principalmente quando está frio, e o Frei diz assim, acorda, levanta, sai dessa cama. Oração é esforço. Se você não quiser se esforçar, meu filho, você não vai rezar. Olha para quem está do seu lado e diga, tem que se esforçar. Amém? A oração também, Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que a oração é um combate. Diga comigo bem forte, a oração é um combate. Mas um combate contra quem? Contra nós mesmos. Então olha isso, quando você reza, você luta contra você mesmo. Você luta contra o seu eu, você luta contra as suas vontades, você luta contra os seus pecados. Porque se você não tivesse pecado, se você fosse bom, você não precisava rezar. Você reza porque você precisa de Deus. Você reza porque você é um pecador. Agora é claro, a gente precisa entender que oração não é só um coração pecador que precisa se converter, porque senão você pode olhar, mas Jesus não teve pecado e orou. Nós precisamos entender que oração é aliança, que oração é relacionamento. Jesus rezava não porque tinha pecado, Jesus rezava porque queria se relacionar com seu Pai. Jesus rezava porque queria amar o seu Pai. Eu rezo para amar Deus. Então oração é um combate contra nós mesmos, e diz o catecismo, contra as mentiras do diabo. Então eu oro para combater o diabo.
E o diabo tem lutado contra a sua família, sim ou não? Então vai rezar, meu filho. E como é bonito de ver vocês acordando na madrugada para rezar. E cada hora eu fico falando ali quantas mil pessoas estão assistindo, estão acompanhando. Porque significa que um povo está acordando na madrugada para se colocar em combate espiritual contra o demônio. E vocês sabem o que tem acontecido? Eu não sei se para vocês chegam os testemunhos, eu sei que nos grupos que vocês têm no WhatsApp chegam os testemunhos, mas o que tem acontecido é que as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão recebendo milagres, está acontecendo maravilhas. Gente que há 50, 30 anos não se confessava, estão se confessando. Gente que há milhares de anos tinha que casar, não casou, agora está casando. A graça está acontecendo, porque a oração está transformando vidas. O que nós fazemos de madrugada? Ajoelhamos e rezamos Ave Marias. E a oração vai transformando pessoas, a oração vai combatendo o demônio. Ei, nós não combatemos o demônio com armas físicas, nós combatemos o demônio com armas espirituais. E vocês estão muitas vezes acordando de madrugada e dando um tiroteio no capeta. Um tiroteio de oração, um tiroteio de Ave Marias. E o diabo não resiste. Uma pessoa que reza. Se você ora, você vencerá todas as batalhas na sua vida. Todas, 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 todas. Os santos dizem assim: sabe bem viver quem sabe bem orar. Vamos decorar isso? Sabe bem viver quem sabe bem orar. Quem não ora direito não vive direito. Pode olhar. Quem não reza não sabe viver. E aqueles que muito rezam, aqueles que sabem rezar bem, são os que melhor vivem. A oração então ela vai nos desapegar das criaturas. A oração vai nos desapegar das coisas desta terra, à medida que essas coisas nos separam da união com Deus. A oração faz com que a gente ame a Deus, mais do que tudo. Quem reza, luta fortemente contra o pecado, mortal ou venial. Quem reza, nem pecado venial quer cometer. É por isso que muitos de nós nos confessamos com frequências, mesmo não tendo nenhum pecado mortal para levar para o confessionário. Mas por que estamos lá no confessionário, mesmo para levar pecados veniais? Porque você é uma pessoa de oração, e uma pessoa de oração quer agradar a Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A pessoa de oração, ela rejeita o pecado mortal violentamente. Ela evita o pecado venial. E até mesmo as imperfeições, ela tenta lutar contra. Em Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Jesus diz: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Diga comigo: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Frei, mas você começou essa pregação dizendo que você não quer que não é para a gente rezar o dia inteiro, que a gente tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, a gente tem marido para cuidar, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Mas o que é oração? Impulso do coração. Então, se oração é impulso do coração, você pode rezar em qualquer lugar, em qualquer hora. Está limpando a casa? Impulsione o teu coração para Deus.
Em qualquer lugar que você esteja, impulsione o teu coração para Deus, amém? Então é preciso orar sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Gente, orar sem cessar é orar o tempo todo. Porque enquanto você está orando, o diabo não pode nada contra você. Agora quando você para de orar, o diabo, ele encontra a sua brecha. Por isso Jesus falou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Bata na tua cabeça assim e fala: eu preciso orar mais, eu preciso criar mais juízo, eu preciso ser mais de oração, eu preciso desligar mais meu celular. Amém? Então vê se você cria jeito nessa vida. Oração. Agora, se vocês me permitem, eu quero aproveitar o restante da minha pregação para dar voz a Fulton Sheen. E Fulton Sheen vai nos falar da oração. Eu achei tão interessante e quis trazer para vocês. Posso? Sim ou não? Fulton Sheen. Características de nossa época são o amor pelo barulho e agitação. Ele está errado? Pense no ser humano que gosta de barulho e agitação. E não é raro de você ver barulho e agitação à sua volta. A pessoa mora 10 quilômetros longe de você, em alguns casos 50 quilômetros, e você consegue escutar o som da casa dela na tua. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas onde eu moro isso é muito comum. O som parece que está dentro da sua casa, aí quando você vai ver, está do outro lado da rua. O mundo gosta do barulho, o mundo gosta da agitação. Em tempos passados, quando a civilização ainda era verdadeiramente cristã, o homem era ativo por necessidade física, trabalhava para se sustentar. Nesta época descristianizada que a gente está, ele é ativo por necessidade moral, ele trabalha para evitar o pensamento. Olha o que Fulton Sheen está dizendo. O ser humano está sempre trabalhando, o ser humano está sempre ativo no seu pensamento, o ser humano não tem tempo para nada, ele sempre está agitado. Marta, Marta, você anda muito agitada. Ele sempre está agitado, mas antes ele trabalhava por necessidade. Agora ele trabalha muito, estuda, trabalha, não tem tempo para nada. Mas por que ele não tem tempo para nada? Porque ele tem medo de se deparar com o seu pensamento, ele tem medo de se deparar consigo mesmo. Então o ser humano de hoje não quer parar, porque parar é se encontrar consigo e é se encontrar com Deus. É menos penoso para nós trabalhar por necessidade externa do que pela necessidade de enfrentar nossa angústia. Então o ser humano não quer parar porque tem medo da sua própria angústia. Se nós seres humanos nos agitamos futilmente, é em parte para evitar fazer a nós mesmos duas perguntas: onde estamos e para onde vamos? Por que não queremos parar? Porque temos medo dessas duas perguntas. O que eu estou fazendo da minha vida? E para onde eu vou? Tem muita gente que não vai conseguir responder essas duas perguntas. Orar não adianta nada, algumas pessoas dizem. Alguém já te falou isso? Já te falaram isso? Rezar não adianta nada. Se aqueles que assim falam
não tem a intenção de refrear seus hábitos desordenados ou de lutar contra a sua sensibilidade, é certo que orar não adianta nada. Mas isso é culpa deles. Deus não se recusa a ouvi-los, mas eles se recusam a cumprir a primeira condição da oração: um desejo ardente de corrigir sua natureza de acordo com as leis de Deus. Se você não está disposto a mudar de vida, de fato, não reze, não adianta nada. É isso que Futon Shin está dizendo. A sua oração só vai ser verdadeira quando você estiver disposto a mudar de vida, a deixar a cachaça que você está tomando e fica bêbado aí, a deixar essa fofoca que você está destruindo a vida de todo mundo com essa língua que você tem, a deixar o sexo fora do casamento que até hoje você não conseguiu deixar, a deixar esse adultério a qual você está destruindo sua família, seu casamento, a deixar essa pornografia a qual você é viciado. Então, se você, ao orar, não está disposto a mudar de vida, de fato, a tua oração não adianta nada. Uma coisa é você orar no pecado e dizer: Senhor, eu estou no pecado e quero mudar de vida. A oração vai resolver você, a oração vai transformar seu coração, a oração é o lugar certo para transformar a sua vida. Agora, chegar na oração e dizer que não quer mudar, não vou ser diferente, não quero me converter, a oração não servirá para nada. Será que Futon Shin está certo, sim ou não? Diga comigo a primeira condição da oração: um desejo ardente de corrigir a própria vida, de acordo com as leis de Deus. Quando pedimos a Deus que nos ajude, nossa prece só pode ser eficaz se expressar um desejo sincero de mudança, um desejo sem reservas nem condições da nossa parte. O alcoólatra que pede a cura de seu vício, mas não está disposto a renunciar à bebida, atesta que não está orando verdadeiramente. O libertino que implora a Deus que o liberte dos seus maus hábitos de luxúria, mas se entrega a ela sem resistência, destrói a eficácia da sua oração. Toda oração implica necessariamente uma intervenção da vontade, um desejo de progresso, um consentimento ao sacrifício. Amém? Oração chama você para o sacrifício, oração chama você para a conversão. Amém? É por isso que eu testemunhei para vocês que os testemunhos mais bonitos que eu acho, encontro é esse. As pessoas começam a rezar o rosário na madrugada e elas falam: estou me convertendo, me converti, mudei de vida, abandonei pecados. Ah, meu filho, minha filha, você está rezando do jeito certo. Oração é mudança, oração é conversão. Amém? Então, quanto mais você reza, aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é estranho. Deveria ser o contrário: quanto mais eu rezo, mais santo eu me torno. Quanto mais eu rezo, mais eu me santifico. Quanto mais eu rezo, mais eu me converto. A oração não é passiva, é uma colaboração muito ativa entre a alma e Deus. Então a oração é você colaborar com Deus. Se a nossa vontade permanece inerte, nossa oração não passará de uma lista de coisas que gostaríamos de obter de Deus, sem que Ele nos exija o quanto elas custam em esforço e sacrifício. A oração é dinâmica, mas só é se cooperamos com Deus.
Aquele que decide colaborar com Deus para se libertar da escravidão dos prazeres carnais, deve estar disposto sem reservas a usar a força que Deus lhe der e se empenhar sinceramente em sua libertação do pecado. Então, meus queridos, a oração tem a ver com libertação de pecado. Qual é o pecado que você vai precisar se libertar? Oração tem a ver com isso. É por isso que muita gente não quer rezar. Por que muita gente não quer aparecer na igreja? Porque ela quer pecar em paz. Tem gente que quer pecar em paz, porque se ela for para a igreja, ela sabe que vai ver o padre falando que aquilo é pecado. Então ela fala, eu quero pecar em paz, que aí eu peco sem crise de consciência. Por que muitas pessoas não oram? O motivo é fácil de compreender. Um trabalhador pode estar tão absorto em seu trabalho que não percebe o apito do meio-dia. Da mesma forma, um egocêntrico pode estar tão presunçoso de si mesmo que não percebe nada além de si mesmo. Eles dizem que não podem orar e tem razão, não podem. Seu ego os paralisa. Segundo o seu modo de pensar, não precisam orar, e também não há uma parcela de verdade nisso, pois não desejam se tornar melhores. Na verdade, eles estão certos, eles não desejam se tornar melhores. Seu programa é permanecer como são, e eles podem seguir essa loucura sem a ajuda de ninguém. Os animais, preste atenção nisso, os animais não precisam orar. Olha aqui, ó, tanta gente que tem aqui, nenhum bicho ouviu o meu convite de estar aqui. Você imagina as aves, os cachorros, tudo aqui falando, viemos para o retiro na Canção Nova. Estão aqui? A não ser que tenha um com fome aí, mas é fome, não é? Ele não está querendo me escutar, entendeu? Os animais não precisam orar. Por quê? Porque nenhum deles possui como homem a capacidade de transcender a si mesmo. O homem é a única criatura de Deus capaz de se tornar mais do que realmente é, se de fato desejar ser mais do que é. O animal é aquilo e pronto, e acabou. Você não é isso que eu estou vendo agora. Você pode ser muito melhor do que você é hoje. E o melhor que você pode ser, você só vai conquistar se você for um homem de oração e se você for uma mulher de oração. Gente, isso é lindo! O que eu, Frei Gilson, sou hoje, é pelo tanto que eu rezei. Mas eu garanto a vocês que eu seria muito melhor do que eu sou se eu rezasse mais e melhor. Eu serei cada vez melhor se eu rezar. Dá para entender isso? Olha para quem está do seu lado e diga, não se contente pelo que você está sendo agora. Você pode ser muito melhor do que você é. Desde que você reze. Amém? Aquele que se gaba de ser seu próprio Criador, não precisa se considerar dependente de Deus. Aquele que afirma nunca ter feito nada de mal, não precisa de um Salvador. Para que esses egocêntricos possam orar, seria necessário que em primeiro lugar neutralizassem o seu egoísmo. Para rezar é preciso neutralizar o seu egoísmo. Se tem gente que não reza, é porque acha que não precisa de Deus. Mas muitos se recusam a fazer isso, não por medo do que podem se tornar, mas porque não têm coragem de enfrentar as renúncias necessárias para
a sua ascensão. Então por que muita gente não quer orar? Porque sabe que orar vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício, e tem gente que não está disposto ao sacrifício, tem gente que não está disposto à renúncia. Meu querido, meu filho, minha filha, o que eu estou te ensinando hoje é precioso. Não é a quantidade de oração, é a qualidade. Não é o que tanto que você reza durante o dia, mas é o tanto que você está disposto a renunciar em sacrifício por amor a Deus. Então quando você renuncia a algo que te tira de Deus, você está orando. Amém? Eu me lembro que eu com 9 anos de idade, eu sempre falo para vocês que eu me converti com 14, mas com 9 eu já comecei a ter relâmpagos de mudança. Com 9 anos eu comecei a me encontrar com a oração. Com 9 anos eu comecei, a exemplo de mamãe, a rezar terço. Então com 9 anos eu comecei a orar. Mesmo que uma criança, mesmo que sem saber o que eu estava fazendo, e alguma coisa mexia comigo que eu tinha que mudar. Sabe a primeira coisa que eu fiz com 9 anos de idade? Eu era noveleiro. Assistia todas as novelas que você pode imaginar. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, Maria não sei do que. Tudo que é Maria eu assistia. E quando passava de novo, nós assistíamos de novo. 9 anos. Com 9 anos, eu começo a rezar um tercinho, mínima oração. Mas Deus já me levou com 9 anos a abandonar as novelas. Porque o tempo das novelas eu poderia começar a dar para Deus. O tempo que eu gasto em novela, eu poderia começar a dar para o meu Deus. Com 9 anos. Fiz o sacrifício na melhor novela, eu tive que parar no meio. Até hoje não sei o final. Mas o que eu estou te falando? Oração é sacrifício. Olha para quem está do seu lado e diga: oração é sacrifício. Deus vai te pedir coisas. Deus vai te pedir sacrifício. E se você estiver disposto a fazer esse sacrifício, diga para ele: se você estiver disposto a fazer esse sacrifício, aí você começou a rezar de verdade. Aleluia! Futon Shin continua. O objeto da oração não é, portanto, apenas informar Deus das coisas que carecemos. Ele as conhece. Nosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. A oração tem principalmente por fim fornecer-lhe a oportunidade de nos conceder os dons que Ele nos destina, se estivermos prontos a aceitá-los. Os benefícios de Deus estão disponíveis se não nos opusermos à sua vontade. Deus não se revela igualmente a todos os seres humanos, não porque Ele tenha preferidos, ou tenha decidido favorecer alguns e abandonar outros, não. A diferença está em que é impossível para Ele manifestar-se a certas pessoas devido à disposição delas. Por que Deus age mais na vida de uma pessoa do que na outra? Porque vai da sua disposição, meu filho. Cada um de nós faz suas orações de acordo com sua vida moral. Quanto mais o nosso comportamento estiver em conformidade com a vontade divina, mais fácil será orar. Quanto mais estivermos em desacordo com Deus, mais difícil será fazer nossas orações. Gente, a verdade não é isso? Por quê?
Assim como é difícil você olhar nos olhos de alguém que você feriu gravemente, também é difícil de olhar nos olhos de Deus para orar, quando você está numa vida afastada dEle. Isso não significa que Deus não esteja disposto a ouvir os pecadores. Deus quer ouvir os pecadores. Mas, no entanto, esses pecadores, entenda-se, são aqueles que são dóceis à sua vontade. São aqueles que não lhe resistem. São aqueles que querem mudança. Se um pecador não deseja abandonar seus maus hábitos, ele carece da primeira condição para orar. A primeira condição para orar é abandonar o pecado. Oração, então, não é só você fazer louvor ou qualquer outro tipo de oração, mas a vida está toda bagunçada. Alguns da mídia, eles falam que rezam, porque eu falo da mídia porque muitas vezes são um modelo para os jovens, são os modelos para essa geração, e aí fala, olha que legal, esse artista está rezando, esse homem midiático, aquela mulher midiática, mas vai ver a vida. Não confunda oração verdadeira com uma oração falsa. A oração verdadeira tem a ver com renúncia, tem a ver com libertação de pecado. Dada essa relação entre amor e oração, é fácil entender porque algumas pessoas dizem que não tem tempo para orar. Elas realmente não têm tempo porque outras tarefas, outros tesouros e outros prazeres são mais importantes para elas. Se a oração é um dever, é importante notar que para cumpri-lo adequadamente, devemos fazê-lo com amor. Aquele que ama sente um desejo irresistível de fazer a vontade daquele que ama. Quantas ambições medíocres enchem nossas mentes e corações. Não nos dirigimos a Deus para saber o que Ele quer, mas para dizer o que queremos que Ele faça, e nada mais do que isso. Se nos lamentamos de não sermos atendidos por Deus, é isso muitas vezes culpa nossa. Não temos a paciência necessária para aguardar a sua resposta. A oração não é, portanto, um monólogo. A oração é um diálogo. Diga comigo, oração é diálogo. Deus quer conversar com você, meu filho. A oração é pureza de coração. Então a pureza de coração é uma condição para orar. A intimidade com Deus nos é impossível enquanto nos apegamos aos segredos inconfessáveis. Essa pureza indispensável assume 4 aspectos, diz Fulton Sheen. A pureza de consciência, para nunca ofendermos a Deus. A pureza de coração, para reservarmos todas as nossas afeições a Ele. A pureza de espírito, para que constantemente nos lembremos de sua presença. A pureza da ação, para que pratiquemos o desinteresse em tudo e renunciemos à nossa própria vontade. Não podemos dizer que não temos tempo para orar. Quanto menos pensamos em Deus, menos tempo teremos para nos consagrar a Ele. O tempo disponível para algo depende da importância que damos a isto. Não diga que você não tem tempo para orar. O que te falta é amor. O que te falta é desejo de renúncia. Para nos tornarmos santos, não é necessário muito tempo, é necessário muito amor, diz Fulton Sheen. Para sermos santos, não é necessário muito tempo, mas é necessário muito amor. Amém? Deu para entender sim ou não? Fica de pé.
Oração é desejo de perfeição. Fulton Sheen nos ensinou, a primeira condição para orar é renunciar ao pecado. Eu oro para me tornar melhor. Se você não quer se tornar melhor, não precisa rezar. Se você é daquele que fala, eu nasci assim, eu sou assim, todo mundo vai ter que aceitar eu do jeito que eu sou. Às vezes você é muito bravo. Às vezes o seu sangue sobe rápido. A oração pode transformar você. Às vezes a tua língua coça para falar da vida dos outros. E quando você vê, ela está coçando. Mas se você orar, a tua língua vai continuar coçando, mas você vai conseguir controlá-la. Não há nada que Deus não possa mudar. Oração é estar disposto para mudança. Amém?